Olá, esta é mais uma aula que preparamos com muito carinho para o terceiro período do curso de jornalismo. A nossa disciplina Comunicação Comparada está alcançando os objetivos pelos trabalhos apresentados pelos alunos na sua relação com a prova de A1, bem como a absorção das disciplinas com relação ao cumprimento daquilo que estabelece o nosso projeto de ensino-aprendizado. Antes de mais nada, gostaria de dizer aos alunos, se eles não entenderam exatamente a minha mensagem inserida na última aula, eu até peço perdão por não ter sido mais comunicativo, é a seguinte, estou repetindo agora para que todas as pessoas tomem ciência e providências a respeito do assunto, evitando o desgastes que vocês têm e têm tido com essa pandemia e, sobretudo, com essas aulas online, porque por melhores que elas possam ser, por melhor conteúdo que você possa explicitar, mas é muito pouco com relação à progressão, o aproveitamento que se tem com as aulas presenciais. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não precisa a cada aula mandar o trabalho, como nós fizemos na A1, não precisa mandar trabalho. Hoje mesmo, recebi cerca de 3 trabalhos ou 4 pertinentes ao terceiro período. Eu gostaria só de repetir, não mandem trabalho, estudem as disciplinas, as matérias, façam um dossiê sobre aquilo que vocês estão fazendo da disciplina, para que vocês possam desenvolver uma prova A2. Vai ser uma prova com 2 ou 3 perguntas, vocês podem fazer em dupla e me mandar a matéria, e me mandar para o meu e-mail, dentro da programação a ser estabelecida num protocolo especial pela nossa querida coordenadora Simone Barreto. Então, só para repetir, não façam nenhum tipo de trabalho. Eu não estou pedindo nenhum tipo de trabalho para a prova de A2. A prova será feita em dupla, com 2 ou 3 questões que eu já estou elaborando, a partir de todo esse ensinamento que nós estamos desenvolvendo nas aulas normais às terças-feiras, às quartas-feiras. Então, eu gostaria só de fazer um adiantamento, fazer um apêndice, fazer um introito, melhor diria, para o conceito de arte, que nós fizemos um conceito de cultura, sendo tudo aquilo que se relaciona às emocionalidades humanas. E aí, a questão da arte, nós vamos colocar a arte a partir de alguns pequenos conceitos, o principal deles é a capacidade que o ser humano tem, como ser racional, para pôr em prática uma ideia, valendo-se das faculdades de dominar essa matéria, transformando-a em algo culturalmente aceito e que se faz diferente em função de sua relação com o outro. Então, toda vez que você pratica a arte, faz um poema, monta uma peça de teatro, cria uma música, enfim, qualquer coisa que você faça, você pinta um quadro, todas as vezes que você pratica alguma coisa relacionada à arte, você tem exatamente como objetivo manter, manter uma relação culturalmente aceita pelo outro. Então é preciso que você faça um poema que outras pessoas gostem. Muito embora, dentro da sociologia da cultura, existam aquelas pessoas que fazem a arte para apenas uma questão de intimismo. Ela monta, faz o poema, ela pinta o quadro, ela faz a estatueta, enfim, ela faz a escultura, ela faz todas as questões, faz tudo relativo à arte, mas não mostra a ninguém. Ou seja, fica aquilo exatamente para o seu autoprazer, Quer dizer, eu diria que é uma deformação do princípio da arte como um todo,
mas existem pessoas que são assim. E por serem assim, nós não podemos abrir mão de mostrar que essas coisas existem, né? No segundo momento, né, eu diria que é a utilização da capacidade de percepção do artista com vista à obtenção de um resultado por meios diferentes. Quer dizer, quando você tenta fazer uma arte, você precisa ter uma percepção se aquilo que você vai fazer, ele tem, né, ele tem uma ligação, ele vai ter uma associação, né, com o público, com as pessoas que estão, né, no seu chamado grupo social, né? Então, nós podemos apresentar como exemplo, por exemplo, a arte da medicina, a arte da caça, a arte militar, a arte culinária, a arte plumária, artes gráficas, a arte dramática. São várias artes que se fundamentam dentro desse sentido conceitual sobre a arte de um modo geral. Mas, de um modo geral, o importante é que vocês entendam que a arte é exatamente, né, uma forma, né, de você transformar alguma coisa culturalmente aceita pelo outro, né, em função, né, de quê? Da comunicabilidade que precisa existir com relação à arte de um modo geral. Outra forma, né, outra forma interessante é examinar, né, que a arte no seu todo, ela se expande através de algumas noções importantes, né, que vão determinar uma ideia que se estabelece entre belo e beleza, né? Nós podemos imaginar que alguns de nós, que ainda não conhecemos, né, a etimologia das duas palavras, o seu significado, podemos entender que elas são sinônimas, né? Mas, na realidade, elas não são sinônimas. Belo, né, ela está dentro da característica do estudo da estética. O que é a estética? É a ciência do belo na arte, né? A ciência que estuda o belo na arte, que é etimologicamente, né, aquilo que tem um significado mais apropriado para se compreender o belo. E beleza é apenas uma impressão que você tem sobre as obras de arte, né? Quer dizer, a beleza é alguma coisa que faz parte exatamente da sua impressão pessoal. Como é que se faz isso? Qual é a sua impressão pessoal? Você torna com essas coisas a beleza das coisas, né, a partir de quê? De um julgamento que você faz a partir, né, do conhecimento que você armazena sobre essas questões culturais, né? Se você pode, por exemplo, tipo assim, no desfile de carnaval, por exemplo, né, é muito comum a gente examinar, assistindo ou no sambódromo ou mesmo pela televisão, a gente examinar aquilo e considerar, né, que a escola tal está muito bonita. Quer dizer, você julgou pelo ponto de vista da beleza, daquilo que ela vai exatamente influenciar, né, na sua visão, né, na sua visão esteta, na sua visão a partir do conhecimento que você tem. Mas, às vezes, a gente fica muito magoado quando vê que aquilo que nós consideramos que estava muito bonito, né, não ganhou o carnaval. Por quê? Porque o julgamento é feito, né, tendo como escopo, como objetivo, exatamente o julgamento pela estética, ou seja, que é o significado, né, do belo dentro da arte. E, além disso, né, outros significados, outros quesitos que são mais importantes também, né, alguns de natureza subjetiva, como é o caso da porta-bandeira, do mestre-sala, né, que eles têm uma coreografia toda especial, em que, né, você pode considerar que a dança for muito bonita, né, que essa dança tem muita beleza, né, que as roupas são muito interessantes, muito belas. E, no entanto, depois você vai notar que outros mestres-salas e porta-bandeiras tiraram melhor pontuação, levando em consideração o conjunto, né, estético da apresentação. É só para a gente ter uma ideia, né, de como essas coisas funcionam na realidade, né? É só para a gente ter uma ideia. Não que a gente tenha, né, como forma de expressão,
compreender o belo e a beleza apenas pela sua conceituação ditada pelo senso comum. Eu diria que a questão da estética, ela é um juízo, o juízo estético ele é mais intelectual, ele é mais culturalmente, né, concebido como uma forma de se reconhecer aquilo que as pessoas que estão prontas a entender a beleza, né, entendam alguma coisa que está muito além dela, né, muito além, uma expressão que está muito além dela, que está subjetivamente superior às questões da beleza pelo qual nós a vemos. Para que a gente tenha uma conclusão bastante importante sobre essas questões, né, eu enviei hoje à tarde, né, para o e-mail da turma, para o portal da turma, né, um filme, né? Esse filme, ele fala exatamente sobre a questão da beleza, né, da harmonia e a perfeição, que é uma produção feita pela Discovery já há alguns anos, mas que ela é muito atual, né? É atualíssima pela Discovery, né? Lançou eu acessei isso na internet e já enviei para vocês. Vocês vão estudar, né? Vão assistir ao filme, assistir exatamente ao documentário e depois façam as anotações importantes, estudem aquilo que vocês puderem fazer com relação a esse documentário, leve em consideração a ideia do belo, beleza, né? Porque também, né, a Discovery, ela coloca uma coisa interessante, ela estuda o belo, a beleza, a harmonia e a perfeição, né? Levando em consideração o quê? Que a questão da beleza, dentro do campo harmônico, ela pode alcançar a questão da lógica definida por Aristóteles. É uma questão, mas é uma questão apenas cultural e intelectual, né? Intelectualizada. Mas, de propósito, ela não fala sobre a questão da estética, né? Ela não fala exatamente que o estudo da estética é um estudo superior, né? E que vai olhar a beleza dentro de um plano em que normalmente as pessoas, pelo senso comum, não veem, né? São coisas que estão subjetivamente situadas. Então, eu gostaria só de deixar clara, né, a nossa intenção, né, de fazer com que vocês compreendam, entendam cada vez melhor, né, essa ideia, compreendam a questão dessa diferença entre as diferentes formas de belo e beleza, e até para que a gente consiga, né, estabelecer alguns tipos, né, reconhecer alguns tipos de padrão, né, sobre a questão da beleza. Né? Então, há um outro conceito que eu gostaria também de acrescentar, que a arte é o quê? É a atividade que supõe a criação de sensações ou estados de espírito, em geral de caráter estético, olha a palavra estética aí, né? Mas carregada de vivência íntima e profunda, podendo suscitar o desejo de prolongar ou renovar, né? Por exemplo, tem certas coisas que você, por exemplo, está assistindo a um recital de poesia e você se enleva de tal forma pelo festival de poesia, né, que quando termina, você fica com aquela sensação de que ele nem começou, né? Quer dizer, por quê? Porque ele está carregado de uma vivência íntima e profunda, podendo suscitar o desejo de prolongar ou renovar, né? Assim como um festival de música ou um concerto musical, às vezes acontece muito isso com os concertos, as audições de Roberto Carlos para um determinado público, né? Então ele canta para determinado público e faz uma programação enxuta, né? Quando termina, as pessoas pedem bis, porque acha que a relação foi insuficiente, né? Por quê? Porque Roberto Carlos, naquele momento, para o seu público, ele suscitou o desejo de prolongar ou renovar, né? E, finalmente, né, a capacidade criadora do artista de expressar ou transmitir tais sensações ou sentimentos. Isso mostra, né, que por um fenômeno interessante, que é o da catarse, né, tanto faz quem assiste a obra de arte como quem pratica a obra de arte, ela tem esse mesmo
essa mesma troca, né, de energia, né? Quer dizer, a capacidade criadora do artista de expressar ou transmitir. Então, quando ele tem exatamente uma reciprocidade, né, ele passa uma energia positiva naquilo que ele está fazendo para um determinado público, o público, né, se carrega, né, ele fica carregado de uma vivência íntima e profunda, e ele pode suscitar que aquela obra que ele está vendo, aquele cântico que ele está vendo, aquela produção que ele está vendo, ela pode suscitar nele o desejo de prolongar ou renovar para continuar vendo, né? Renovar a sua expectativa, né? De continuar vendo o que aquela expressão está sendo corporificada. De forma que eu gostaria só de encerrar, né? Mas mostrar o seguinte: não precisa ninguém me mandar nenhum trabalho sobre as questões que nós estamos abordando, né, nessas lives. Só que, né, vocês têm que ver o trabalho, fazer a pesquisa, assistir ao documentário, né, discutir as questões que vocês por acaso não entenderam, né, pelo telefone ou pelo meu e-mail, enfim, por qualquer forma, qualquer mídia que vocês podem compreender, porque eu estou pronto 24 horas para responder às indagações, caso vocês as tenham, né? E, volto a repetir, não precisa mandar trabalho. Vocês vão fazer a prova A2 dentro do protocolo a ser estabelecido pela coordenação do curso de jornalismo, né, em dupla, né, e vão responder a uma prova que eu vou determinar essa prova a partir das matérias que nós estamos mandando para vocês, né, valendo exatamente a prova de A2. Tá? Eu espero que vocês tenham compreendido exatamente os objetivos desse bimestre, né, do nosso curso de jornalismo, né? Espero que vocês tenham uma boa noite, que vocês possam também participar, né, do seminário de iniciação à pesquisa científica em comunicação, né, que está sendo desenvolvido com a direção da nossa querida doutora Jaqueline Deolindo. Ela solicita que todos nós participemos desse seminário, que começa exatamente, né, às 20 horas e termina às 20 horas e 40 minutos. Né? As duas anteriores foram exatamente fantásticas, foram muito interessantes, as abordagens foram muito ricas e que pode ampliar, né, a nossa visão de esteta com relação aos diferentes níveis de conhecimento e também, né, nos preparar para, lá na frente, né, a gente ter a gente mergulhar, né, nesse campo da pesquisa em jornalismo, porque ela vai ser altamente importante para que nós possamos fazer nossos projetos experimentais quando chegar ao 7º, 8º período. Né? Então, eu gostaria de deixar a boa noite, desculpas por as coisas, pelo mal-entendido que tem ocorrido entre nós, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer com que, nesse momento de pandemia, a gente consiga exatamente cumprir determinados objetivos educacionais. Né? Boa noite para todos.